E hoje eu quero conversar com você sobre o aspecto natural e fisiológico do parto. E nada como estar na natureza para a gente conversar sobre isso. Então, se você estiver me assistindo em casa, você vai poder se sentir um pouquinho em contato com a natureza, ou talvez sinta vontade de ir ter contato com a natureza, ir para um parque, algum lugar com verde, para a gente poder conversar um pouquinho sobre a importância de compreender que o parto ele é um evento natural, fisiológico, que quanto menos intervenções a gente faz nele, melhor ele prossegue. Então você chegou até aqui porque talvez você deseja um parto o mais natural possível e talvez um parto a jato. Será que existe esse parto a jato? Será que existe formas da gente pular fases no parto? Acho que não, hein? Mas existem formas de facilitar o parto. E muitas das técnicas que eu tenho utilizado, ensinado para as minhas clientes que estão obtendo muito sucesso em ter aí uma redução do tempo do trabalho de parto e também uma redução da dor relacionada ao parto, tem a ver com respeito a essa natureza do parto, a esse processo natural que vai acontecendo no seu corpo até que você tenha o seu bebê nos seus braços. Tudo isso começa algumas semanas antes do seu parto acontecer de forma natural, e você vai fazendo aí algumas intervenções que também são naturais para que você consiga chegar num resultado bom, para que você consiga diminuir esse tempo de parto. Então, geralmente, o primeiro parto, ele vai durar aí de 12 a 48 horas. Mas a gente tem tido experiências de, utilizando essas técnicas, reduzir aí para 9 horas. Algumas mulheres já conseguiram ter partos de 4 horas. Eu não estou dizendo para você que vai ser assim, mas que há uma possibilidade de sim ter um parto muito mais rápido, muito mais tranquilo e muito mais prazeroso, natural. Então, para que esse parto seja natural, eu quero te dizer que é muito importante que você mude um pouco os seus hábitos, as suas rotinas e que você preste bastante atenção na sua alimentação. Por exemplo, um dos aspectos que facilita muito o início do trabalho de parto e o amolecimento do colo do útero, que é aquele lugar por onde o bebê vai ter que passar e que vai ter que abrir, dilatar 10 centímetros, é a gente parar de comer coisas doces demais, açúcar, os carboidratos, farinhas de trigo, glúten, pães, macarrão. E aí me ajuda, vai falando aí, pensando aí coisas que podem ter relação com isso. Tudo aquilo que é doce ou vira açúcar, tudo aquilo que tem açúcar vai prejudicar a segregação de um hormônio muito importante, que é a prostaglandina. A prostaglandina, ela amolece o seu colo do útero, ela deixa ele favorável para que haja a dilatação. Mas as prostaglandinas, elas são inibidas pelo açúcar. Então, se você consome muito doce, essas prostaglandinas, que são extremamente sensíveis ao açúcar, elas vão ficar inibidas, elas não vão aparecer. E aí a gente vai ter um trabalho de parto inicial muito prolongado, que é o que acontece com muitas mulheres. Ela acha que entrou em trabalho de parto, ela vai para o hospital e acaba acontecendo uma internação precoce e acaba tendo várias intervenções. Aí o colo do útero está duro. Aí pode haver a intervenção de colocar uma medicação para amolecer o colo do útero, pode haver a indução mecânica do trabalho de parto, colocando um balão de Foley no colo para ir expandindo esse colo. Então tem várias coisas que podem caminhar na contramão da direção natural e te levar para coisas muito mais industrializadas, medicalizadas, e aí você perde o controle daquilo que é natural e fisiológico, e aí o controle passa para a mão de quem está usando a medicação em você, de quem está controlando o ambiente do parto. Seria importante que o ambiente do parto fosse também totalmente natural, mas isso não é viável atualmente, né? Mas a gente pode melhorar muito o ambiente do parto, diminuindo as luzes, diminuindo as intervenções,
fazendo com que esse ambiente se torne agradável para você, um ambiente tranquilo, um ambiente acolhedor e que te traga memórias boas. Então, o que a gente percebe? Que quando a gente tem um processo de gestação mais natural, com um contato mais com a natureza, uma alimentação mais natural, a gente também vai ter uma aceitação do corpo de fazer um processo fisiológico e natural e entregar para essa mulher um parto mais fisiológico, mais a jato, digamos assim. Então, muitas vezes a gente quer algo que seja rápido, instantâneo. Coloquei no micro-ondas, apertei o botãozinho e ele está pronto na minha mão. Não é assim, tá? Então, com o mínimo de intervenções na sua alimentação, rotina, hábitos, você pode ter um parto aí muito natural, extremamente ativo. Então, aqui nesse parque a gente vê pessoas caminhando para lá e para cá. Lembre-se, o parto precisa de caminhadas, precisa de movimentação, precisa de atividade. Então, você pode inclusive, quando começar a sentir as primeiras sensações de que está entrando em trabalho de parto, ir caminhar num parque, por que não? Não tem problema nenhum.